Alô, torcida colorada, que decepção, que fracasso, que fiasco, que mau jogo, o que está acontecendo com o Internacional? Foi realmente de doer o retorno ao Beira-Rio, foi uma coisa assim que ninguém poderia imaginar. Não tinha, olha, o que faltaria de motivação, né? Mais do que 70 dias longe de casa, mais de 30 mil pessoas no estádio, carinho do torcedor. O que mais faltou de motivação para ganhar do fraco time do Vasco da Gama? Eu acho que tem protagonismo do treinador. Vocês sabem a minha defesa. A minha defesa não, acho que a defesa é um exagero, porque parece que o cara é militante de uma causa. Tá? Eu sou militante da causa do Inter, é diferente, tá? Agora, eu acho que há bons e maus trabalhos. Tá? E eu, enquanto vinha defendendo o trabalho do Eduardo Cudê, o projeto, a ideia é em cima daquilo que ele apresenta e da ideia de jogo, como ele vê o Internacional, como ele acredita que o Inter tem que se apresentar. Todo mundo sabe, eu não gostava não gosto da forma como o Mano Menezes, por exemplo, encara futebol e como ele quer impor o Internacional, né? Um time cheio de medo, de dedos. O Inter não ganhou nunca assim. Os grandes times do Inter vencedores eram times fortes, times que atacavam, eram times agressivos, times de qualidade. Não eram times de retranque e contra-ataque. Não foi nunca assim, né? O Inter ganha do Barcelona assim dentro de uma circunstância de um jogo, de uma estratégia. Isso se faz em várias formas, mas naquele time não era assim. Bom, posto isso, tá? Não te esquece, já tá inscrito nesse canal? Não tá inscrito ainda, então te inscreve nesse canal. Esse canal aqui é um canal de colorados e hoje é um canal de alguém que está bastante indignado e eu diria bastante frustrado. Também lembrando que esse canal aqui tem o apoio do grupo Reurbane, tá bom? Líder em regularização fundiária no Brasil. Entre em contato pelo WhatsApp que está aí na tela. Você que está precisando regularizar, pegar o registro da sua propriedade. Bom, gente, primeiro tempo do Inter, eu até fiquei animado com os primeiros 30, 35 minutos, talvez porque eu não esperasse nada. Agora, a verdade é a seguinte: quando eu vi a escalação do Internacional, eu disse: olha, o time está montado para não ganhar o jogo. Para não ganhar o jogo. Deixa eu pegar meus rabiscos aqui. Estava montado para não ganhar. Tudo diferente. Para que essa escalação? A linha Bustos, Igor Gomes, Fernando e René. O Vitão preservado. Aí é o Rômulo, o volante, né? Podia jogar o Mercado de quarto zagueiro, podia jogar o Robert Renan de quarto zagueiro e o Fernando, que foi contratado para ser o volante. Se tivesse o Thiago Maia, não, mas tá bom, não joga o Fernando de volante. Aí na linha de 3 é o abuso. É Bruno Henrique, Bruno Gomes e Johan. E na frente, Alan Patrick com o Luca Drummond. Aí eu pensei, não, o cara tá de brincadeira. Olha, com todo respeito ao Eduardo Cudê, sabe, o que ele preservou para o jogo contra o Juventude, coisa e tal. Mas parem um pouquinho. O Johan é uma insistência, assim, que não se justifica na chamada meritocracia, nos números do jogo, no potencial, no que o cara apresenta. O Johan se justifica na camaradagem, talvez, no fato de ser um cara legal, de ser um cara que o treinador confia, né, taticamente cumpridor, mas não agrega. O Gustavo Prado entrou lá no finalzinho, quando o time de jogo já estava sendo quase indo para o fim, né, quando o Bustos faz o 2-1, aí ele entra no jogo finalmente, né, no lugar do Bruno Gomes, e aí tenta jogar um pouco, mas cria muito mais. Agora, olha a escalação: Bruno Gomes, Bruno Henrique e Johan. Cadê os homens de flanco para fazer a jogada? Cadê as jogadas agressivas? O Alan Patrick, na frente dele estava o galoto, o Luca Drummond, que não é porque seja jovem, tem 20 anos, já é adulto. É que não, olha, eu não vi ainda potencial no Luca Drummond para ser a solução para esse grupo que o Inter contratou, gastou um caminhão de dinheiro. À frente dele, eu acho que está lá vários jogadores. Vários jogadores. Podem não ser centroavante de ofício, mas não tem problema nenhum. Não tem nenhum problema não ser centroavante de ofício, né? Bota um atacante, nada contra ele, entendeu? Nada contra, mas eu acho que não é assim do nada, surgiu e, pô, é a solução. Não está se mostrando. Acho que até se movimentou bem, né? No primeiro tempo ali, fez o que pôde, não comprometeu. Mas, gente, não pode ser a solução agora, né? Não pode. O Gabriel Carvalho não joga, tô cansado de falar isso, Mas o que mais está me chamando a atenção é o seguinte: tem muita gente jogando mal. E aí, gente, quando tem muita gente jogando mal, o problema é coletivo. E quando o problema é coletivo, o responsável é o treinador. O Inter tem um problema de ter posse,
posse no campo ofensivo, daí chega no campo de ataque, o chamado último terço, né? O último terço, primeiro terço defesa, o segundo terço meio campo, terceiro terço, né? O último terço, né? Seria então o ataque. Então, ali, o Inter não tem repertório. O Inter cria poucas situações, finaliza em geral de forma tranquila para os adversários. É um time pouco produtivo ofensivamente para o potencial que tem. E me estranha, porque o time que o Cudê montou quando chegou aqui, que jogava, era um time que jogava de forma intensa lá na frente, roubando bola, agressivo e forte ofensivamente. Virou um time cansativo de ver às vezes. Cadê a intensidade? Hoje durou 30 minutos. E eu estava transmitindo o jogo, eu disse, olha, quando não saiu o gol, olha, vai ser um problema, porque o Inter não vai conseguir jogar o tempo todo assim. Esse time que está aí tem problemas para fazer o gol, né? Por mais que domine o jogo, não tá a escalação ali montada, estruturada para fazer gol. E gente não tem repertório. O gol do Inter sai numa bola longa do Bruno Gomes e o Bustos entrando, e ele tromba com um, tromba com outro, faz o gol. Agora, quantas bolas são alçadas do Internacional na área e não acontece nada, né? Tem lá um lance com o Gustavo Prado, tem um bom lance com o Alan Patrick, que tenta jogar, tem gente que fica brava com o Alan Patrick, deixa o Alan Patrick, cara, é um dos poucos que tenta jogar. Hoje era um pouco de lucidez do meio, ele errou sim, ele não fez um grande jogo, né? Mas no meio de tudo que estava acontecendo, né? O goleiro Fabrício também começa às vezes a ficar inseguro, não é que ele tenha falhado, entendeu? Mas no Fluminense ele falhou. Hoje no lance que ele faz a defesa, ele faz para o meio do gol, claro que é meio do reflexo, mas também o cruzamento acontece, os caras ganham de cabeça na primeira, aí o goleiro pega o rebote também é dos caras, aí tem também, cadê a defesa, cadê o sistema defensivo? Tá muito diferente o Internacional do jeito que jogava para o jeito que joga agora. Antes eu via no time do Cudê a assinatura do time dele. Eu via o time jogando, né? Tinha uma forma de jogar, tinha uma maneira de jogar. Hoje não, tu não vê. Hoje o Inter é um time que não assusta ninguém. Olha o Inter ganhou o Grenal e depois os últimos 4 jogos o Inter perde para o Atlético Mineiro, empata com o Criciúma, empata com o Fluminense, agora perde para o Vasco da Gama. Só times lá, na ponta de baixo da tabela. Campeonato Brasileiro é tentar fazer uma campanha digna, né? Não sei se vai dar tempo ainda de recuperar com a chegada dos novos jogadores, mas tem que recuperar o treinador. O Cudê hoje foi vaiado no jogo, e aí ele meio que parece que joga a toalha, ele fica magoado, chateado. Só que assim, ó, a escalação que ele botou é uma escalação para jogar. Eu tenho certeza que se ele anuncia no sábado a escalação, ia metade do público no Beira-Rio. Porque a escalação é broxante, desculpa a expressão, é broxante a escalação. Quando a gente olha o time que está escalado, sabendo do potencial que tem o Internacional. Esse é o problema. Quando tu não tem jogadores, não tem. Agora, quando tu tem e não usa, porra. Aí é duro, eu entendo, vão preservar contra o Juventude, mas não dá para perder pro Vasco, gente. Na volta do Beira-Rio era um jogo emblemático, era o reencontro. Ia mobilizar, sabe, ia deixar um ambiente bom, inclusive pro jogo contra o Juventude. A derrota pro Vasco tensiona o clima contra o Juventude. Então era importante a vitória sobre todos os aspectos. Mas cadê a ambição do time? Cadê aquele Inter que a gente viu em algum momento que o Cudê botou em campo contra o Fluminense, contra o River Plate, né? Em algum momento ele entrou no Campeonato Brasileiro, que ganhou os últimos Grenais. O que acontece, né? E por que a escalação do primeiro tempo? Por que aquele time entrou em campo? Quando ele faz as alterações, vocês notam que ele bota o Wesley em campo com o Wanderson, né? Mas ele daí tira o Lucas Drummond e deixa o Johan em campo. Ele só depois bota o Alário e passa o Wesley para o lado. Então, pô, o Cudê é um cara que já mostrou, eu gosto, já vi o futebol dos times dele jogar muito bem, já vi ele no Inter muito bem, tá? Mas o que está acontecendo? Nesse momento não está bom. Nesse momento não está bom, e não são só os resultados, é preocupante. A falta de ambição contra o Fluminense, a falta de ambição contra o Criciúma. O Inter perdeu para o Vitória da Bahia. O Inter empatou com o Atlético Goianiense antes ainda da enchente. Então tem soluções ofensivas que desapareceram do time do Internacional.
E o treinador tem nas suas características ser um técnico ofensivista, um técnico que gosta de atacar, ele mesmo costuma dizer isso. A torcida do Inter gosta que o Inter jogue assim, propositivo, para frente. Então, cadê esse Inter? Que não faz gol em ninguém. Cadê esse Inter? O Inter tem agora o Juventude pela frente. Não vai ter o goleiro Fabrício, não vai ter o Rocher, todos sabem, deve jogar o Antony. Mas confesso que não me preocupa tanto assim o jogo do Antony. Me preocupa é o time, os 10 da linha mesmo. Os 10 da linha não é escalação. Não é escalação. É depois do time escalado. Claro que a escalação também... Imagina anunciar o time de novo com o Johan, por exemplo. Não. Outra coisa, o Wanderson não dá mais, né, gente? O Inter tem uma janela agora. Tem que buscar uma extrema esquerda. Tá se falando em centroavante, tem que buscar uma extrema esquerda ou um direito. Porque tem um, que é o Wesley. O outro extrema não tem mais. O Wanderson não dá mais. Não tem nenhuma contribuição ofensiva com o time. Nenhuma contribuição. O jogo é muito difícil, a Juventude tem atropelado todo mundo no seu estádio, tá? No Alfredo Jaconi. O primeiro jogo vai ser aqui no Beira-Rio, mas o Inter tá com uma dificuldade gigantesca de fazer gol. E o Roger lida bem com isso, né? Já lidou no Gauchão, o Inter tendo necessidade de fazer o gol e não conseguindo. Vai ser esse jogo que a gente vai ver. Não vejo favoritismo mais para o Inter, como eu poderia ver antes. Vejo um jogo muito tenso, um jogo muito nervoso, um jogo preocupante. Preocupante, eu diria decisivo. Para tudo que vai acontecer daqui para frente. Para tudo que vai acontecer daqui para frente. Infelizmente, foi um domingo de muita frustração. Tá? Dá para se colocar como um fiasco o que aconteceu, porque é Criciúma, Fluminense, é a derrota de hoje para o Vasco. Os gols que o Inter toma, né? Robert Renan tem a bola, perde a bola, cai no chão. O Bruno Gomes, o cara passa a bola para ele tá olhando para cima. Convenhamos, né? Convenhamos, né, gente? Foco, motivação, tem que estar vidrado no jogo, 24 horas. O que está acontecendo? Tem que estar ligado no jogo. Tá bom? Se curtiu, dá um like aí, tá? Te inscreve nesse canal também, se não está inscrito. Agradecer também ao Grupo Reurbani, que é parceiro aqui do canal. Tá? E a gente vai ainda. Por enquanto, eu estou recuperando dessa cirurgia aí nos olhos, como vocês estão vendo, né? Tá um pouco inchado ainda e tal, mas aos pouquinhos está ficando tudo legal. Se o Inter ganhasse, ajudava muito. Tá bom? Grande abraço e a gente se vê. Regularize seu imóvel. Conheça o Grupo Reurbani, líder em regularização fundiária. Mais de 15 mil matrículas entregues no Sul. Contato pelo WhatsApp 51 98488 5294. Grupo Reurbani. Desde 2007, regularizando sonhos.